Vamos lá, ó. Aqui agora é a questão da consciência. História do rico e Lázaro, que o pessoal chama de parábola. Não é uma parábola isso aqui. Isso aqui não é parábola. Nunca foi parábola. Tá? Isso aí é título de texto, né? É título de texto, né? Que o pessoal coloca lá na Bíblia. Bota o título lá, igual João 14. Promessa de Jesus que vão morar no céu. Está no título isso. Mas isso não está na Bíblia, é título. Tá? Bom, vamos lá. Lucas 16, 22, 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Tá vendo aí, ó? Seio de Abraão, não é que ele ficou lá, né? Num local chamado seio de Abraão. Lembre-se que eu já falei isso uma vez, você que está fazendo o curso agora, né? Essa palavra seio significa junto. E o mundo dos mortos foi apelidado como seio de Abraão. Mas seio é junto, é próximo. É como lesse assim, ó. O mendigo e ser levado pelos anjos para junto de Abraão, para onde Abraão estava. É isso que está querendo dizer. Tá? Não existe nome seio de Abraão. Isso aí foi colocado depois. Tá? Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele, no seu seio, né? Junto dele. Então você veja que essa história aqui mostra que existe consciência, diálogo entre eles. Aqui eu não sei qual é a distância de Abraão para os que estão em tormento ali. Eu não sei. Será que dá para gritar e trocar uma ideia? Você imagina milhares gritando? Então eu penso que houve uma ação divina aqui. E por que houve uma ação divina aqui? Houve por quê? Porque Abraão conhecia a história deles ali e ainda conhecia o coração dos filhos do rico. Então Abraão foi dotado ali de uma revelação para poder falar. Foi uma permissão divina ali? Claro, não tem dúvida nenhuma disso. Agora, se levantar os olhos, não é olhar para o alto, não, tá, gente? Levantar os olhos, conforme diz lá em João capítulo 4, lembra daquela passagem? Erguei os olhos, levantai os olhos e vede os campos já estão prontos. Então, levantar e erguer é olhar adiante. Olhe para frente. Não é olhar para o céu. Como assim olhar para o céu? A gente que acha que é olhar para o céu. Né? Então, ó, levantou os olhos e viu. Aí uma pessoa falou: a alma tem olho? Não, não tem não. Anjo não vê. O anjo não vê. O anjo, ele age igual a mosquito, igual não sei quem que é por antena. Você já leu lá em Salmos que existe pão de anjo? Está lá em Salmos, pão de anjos. Os anjos, apesar de serem espírito, e a forma do espírito é a mesma forma da alma, que é um ser que não são nem de carne nem de ossos, eles comem. Eles comem pão de anjos, né? Quando vai falar do maná, que o salmista vai dizer, e eles comeram do pão de anjos. Anjo se alimenta. Você já parou para pensar nisso? Aí vem alguém, né? E fala, não, mas como é que alguém tem língua? Como que alguém tem língua? Como que um anjo tem asa? Como que um querubim tem 4 cabeças? Ué, gente, não precisa fazer esses questionamentos que isso, pô? Né? Que isso? Então você veja que ele mantém até a sua aparência, porque o texto diz que ele viu
Ele viu um mendigo. Até a aparência do mendigo ele reconheceu. Claro, no outro estado, né? Porque o mundo espiritual é diferente do nosso mundo. O mundo espiritual, pelas experiências de pessoas que eu já ouvi, de gente que foi arrebatada, de gente que teve um arrebatamento de sentido, a conversa é na mente. Você já parou para pensar? A conversa é na mente da pessoa. Vocês interagem, vocês conversam na mente. Olha que interessante. Não que possa falar verbalmente, mas existe uma conversa na mente. Talvez aí seja uma resposta para essa distância desse abismo, né? Como que tem a possibilidade de Abraão ter dialogado com o rico, né? E aí ele fala, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Os de lá a gente deixa para lá da criação, que não pode passar para o lado nem do rico e nem de Abraão. Então você veja, eu vou colocar aqui um texto me sentindo tentado a colocar esse texto aqui para vocês. Mas é uma tentação boa essa aqui. Eu caí na tentação agora, hein, gente? Eu literalmente caí na tentação. Deixa eu mostrar esse texto aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Aproveita e printa essa tela, porque isso aqui é interessante que você vai ler agora, hein? Olha aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso aqui é um texto de Flávio Joséfo, Discurso aos Gregos concernente ao Hades, tá? Flávio Joséfo, Discurso aos Gregos concernente ao Hades. Então, Flávio Joséfo, como historiador judeu, ele vai pegar um compilado da fé cristã da época dele. Ele vai pegar um compilado ali. O que os primeiros cristãos criam a respeito do Hades? E ele vai escrever o seguinte, tá? Olha só. Pronto. Ó. Quanto ao Hades, onde ficam detidas as almas dos justos e dos injustos, precisamos dizer algo. O Hades é um lugar que não foi acabado de modo regular. Uma região subterrânea onde não brilha a luz deste mundo. Dessa circunstância, concluímos que o Hades está envolto em trevas perpétuas. Ali ficam as almas em custódia. Em seus guardiães são anjos, que distribuem castigos temporários, de acordo com a conduta e as maneiras de cada uma. Há uma única entrada para essa região inferior, e cremos estarem ali, né? Porque Hades não é, e Sheol não é assunto de crente, é um assunto que vai desde dos patriarcas, né? Aí ele coloca. E junto com a ideia ali do Novo Testamento, porque olha o que ele vai usar como exemplo. Olha só. Cada onde é que eu estava, e cremos estarem ali postados um arcanjo e sua hoste angelical. Aqueles que atravessam essa entrada não se dirigem todos ao mesmo lugar. Os justos são guiados para o lado direito. E esse lugar chamamos seio de Abraão. Quanto aos injustos, são arrastados à força para o lado esquerdo. Esse é discurso atinente ao Hades, onde ficam detidas as almas de todos os homens, até o tempo determinado por Deus, quando todos os homens ressuscitarem dentre os mortos. E isso não mediante a transmigração das almas, ou seja, a reencarnação, de um corpo para outro corpo, pois cada qual ressuscitará
em seu próprio corpo. Você quer mais? Vamos ler aqui um texto de Irineu de Leão, discípulo de Policarpo. Tá? Quem foi Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então, Irineu de Leão, ele vai repassar aquilo que o apóstolo João ensinou para Policarpo e que Policarpo ensinou para ele. Tá? Aí já é a segunda leva de discípulos, né? A segunda geração de discípulos depois dos apóstolos. Olha o que ele diz no seu livro Contra as Heresias. O Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo, reencarnação, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas e se lembram das ações que fizeram aqui na Terra e das que deixaram de fazer. É o que está escrito na história. Veja aí, ó, história do rico e do Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão, e que cada um estava no lugar a ele destinado. O rico pedia a Lázaro, ao qual tinha recusado até as migalhas que caíam da sua mesa, que o socorresse, com a sua resposta. Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico, e ordenava que os que não quisessem ir para aquele lugar de tormentos escutassem Moisés e os profetas, antes de esperar o anúncio de alguém ressuscitado dos mortos. Tudo isso supõe clarissimamente que as almas permanecem sem passar de corpo em corpo, que possuem as características do ser humano, de sorte que podem ser reconhecidas e que se recordam das coisas daqui de baixo, que também Abraão possuía o dom da profecia e que cada alma recebe o lugar merecido, mesmo antes do dia do juízo. Então você tem na história, você tem na patrística, isso aqui é no ano 185 depois de Cristo, 200 e poucos anos antes da Igreja Romana. O evangelho não estava contaminado. A crença era de que, ao morrer, as pessoas elas iriam para o Hades e não ia para o céu. Vamos lá, ó, tem mais aqui, ó. Espera aí. Pronto. Policarpo aos Filipenses. Eu os exorto, portanto, a obedecerem atenciosamente a palavra da justiça e a exercitarem a paciência, assim como vocês têm visto diante de seus olhos, não somente no caso dos abençoados Inácio, Zósimo e Rufo, mas também no caso dos outros que estão entre vocês, no próprio Paulo. Ele foi contemporâneo de Paulo, tá? Ele conheceu Paulo, esse Policarpo aqui. E no restante dos apóstolos. Façam isso na certeza de que todos estes não caminharem em vão, mas na fé e na justiça, e na certeza de que eles estão agora no lugar que lhe corresponde na presença do Senhor. Então, alguém que está dormindo e consciente não sente a presença de Deus. Certo ou errado? Mas eles estão ali na presença do Senhor, com quem eles também sofreram. Estão conscientes. Olha aqui, Justino Marte. Justino foi também o que discipulou não, né? Irineu é discípulo de Policarpo. Justino influenciou também aos ensinos de Irineu. Ó. Digo, então, que as almas dos justos permanecem no lugar melhor. Ó, você está no lugar melhor porque está consciente. Se está todo mundo equalizado, dormindo, não tem lugar melhor e lugar pior. Só se um estiver dormindo na pedra e o outro com a cabeça no colchão, num travesseiro. Não tem. Né? E outra coisa, e as injustiças e mais ficam em outro lugar, esperando o tempo do julgamento. Isso aqui é a leva de discípulos dos apóstolos. Leva de discípulos apóstolos. Ó, aqui é Clemente. Quem é Clemente? Você lê lá, Paulo falando de Clemente. Isso aqui é discípulo de Paulo, tá? Clemente, discípulo de Paulo.
Olha o que ele vai escrever as suas cartas aos Coríntios. Isso aqui é no ano 65, 93 depois de Cristo. Olha o que ele vai falar. Agora, para colocarmos fim aos exemplos antigos, passemos aos atletas que nos tocam de perto. Verifiquemos os nobres exemplos da nossa geração. Por ciúme e inveja foram perseguidos e lutaram até a morte, as nossas colunas mais elevadas e retas. Fixemos nossos olhos sobre os valorosos apóstolos. Pedro, que por ciúme injusto não suportou apenas uma ou duas, mas numerosas provas. E, depois de assim render testemunho, foi para o lugar glorioso. Glorioso não é inconsciente, né? Não pode ser inconsciente, nem dormir, que lhe era devido. Por ciúme e discórdia, Paulo ostentou o preço da paciência. 7 vezes acorrentado, exilado, apedrejado, missionário no Oriente e no Ocidente, recebeu a ilustre glória por sua fé, ensinou a justiça no mundo todo e chegou até os confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim deixou o mundo e foi para o lugar santo. Lugar glorioso, lugar santo, vários nomes que dão para o mesmo lugar. Ele que se tornou o mais ilustre exemplo da paciência. De novo, Clemente, desde Adão passaram todas as gerações até o dia de hoje, mas os que foram perfeitos no amor permanecem no lugar dos piedosos. Permanece no lugar dos piedosos. Lugar dos piedosos, lugar santo, lugar glorioso, presença do Senhor, num lugar melhor, né? Hades, seio de Abraão, paraíso, diversas nomenclaturas, né? Que se dão para um mesmo fim. Um mesmo fim. Você chama Jesus de cordeiro, de leão, de noivo, de Deus, de Senhor. São pessoas diferentes? Não. São nomenclaturas diferentes para uma mesma coisa. Ou para alguém. No caso do Hades, é para a mesma coisa. Hades compartimentos sendo o paraíso para a igreja e outros compartimentos para infiéis e ainda outro para pessoas que serão inocentadas no grande trono branco. É isso? Então, o que eu penso? Aquele rico, ele tinha vestimentas de sacerdote. Então, eu acredito que o lugar de tormento são para aqueles que já estão condenados. Quem é que já estão condenados? São os filhos de Deus que se apostataram. Os filhos de Deus. Tá? Os filhos de Deus que se apostataram, os filhos de Deus que negaram a fé. Esses daí não ressuscitam na primeira ressurreição, já está condenado. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 20, né? Sobre estes não tem o poder a segunda morte. Sobre quem terá o poder a segunda morte? Sobre os que eram para ressuscitar na primeira e não ressuscitaram. Gente que teve o chamado para ser rei e sacerdote, mas apostatou da fé. Vai para o lugar de tormento. Não há um lugar de custódia ainda, né? Vai para o lugar de tormento. Exatamente, Kleber. Eles estão lá clamando, né? Clamando por justiça. Clamando para que o vingador, né, faça justiça às almas deles. Eles estão debaixo do altar. O que é estar debaixo do altar? Eles foram martirizados aqui nesse mundo, aqui nessa terra. A terra bebeu o sangue deles, né? Logo, a terra se tornou um altar. Eles ficaram debaixo da terra, debaixo do altar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Então tá aí, ó. O paraíso dos mortos até a ressurreição gloriosa. Lugar de tormento, ímpios. Né? Esses ímpios aqui, você pode pôr aí, né? Barra
Barra não, né? Pode colocar aí os filhos de Deus reprovados, que viveu na impiedade. Seio de Abraão e Santos. E um abismo. Tem um abismo ali no meio. A sepultura, gente, sepultura, presta atenção, olha só, sepultura não é Sheol. O nego vai falar para você, porque é tudo sepultura. Não é, não é. A sepultura é Kever, Keborá, tá? Kever. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito. Kever. Porém, tu és lançado na tua sepultura. Kever. Quem é este que tens? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasse aqui uma sepultura? Não é Sheol, é Kever. E Jacó pôs a coluna sobre a sua sepultura, Queborá. Tá? Sheol é sepultura. Não é. Tem uma palavrinha para isso. Sepultura, que é onde fica o corpo, é Kever, Queborá. Não tem nada a ver com Sheol. Absolutamente nada a ver. Uma palavra, outra palavra, outra palavra. Como você querer dizer que é a mesma coisa, água e fogo. Não tem. Kever, Queborá é sepultura, aonde coloca o corpo. Sheol e Hades é para onde vão as almas. Eu te provo isso aqui nas escrituras. Aqui, ó. Atos capítulo 2. Deixa eu ver aqui, ó. Não deixará o meu corpo, meu cadáver, não deixará. Aqui, ó. Pronto. Atos 2, 27, ó. Tá lendo aqui comigo? Pois não deixará a minha alma. Olha como é que tá essa tradução aqui. Inferno, percebeu? Jesus foi para o inferno, né? A palavra aqui é Hades. É Hades. Não deixará a minha alma no Hades, tá? A alma no Hades, a alma vai para o Hades. E o que se corrompe aqui? O que entra em decomposição? O corpo. Então o Hades foi a alma foi para um lugar e o corpo ficou ali para ser sepultado. Para ser sepultado. Beleza? Acabei de postar esse texto aqui agora, Jonas. Esse texto aí é muito importante. Alguma pergunta com relação ao Hades, ao mundo dos mortos, que a gente vai sair desse assunto aqui. A gente vai sair desse assunto. Sim, não? Talvez. Vai esperar um pouco. Tá com vergonha de perguntar para não se expor aí que tá vendo a live. A gente fica quietinho. Não fala nada, não curte nada. Não vai lá e dá o ok, não dá o like. Só fica aqui se alimentando, né? Ou espiando, hein? Olha lá, hein? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. O sofrimento é a consciência? Também é a consciência, tá? Tem uma palavrinha aqui no... Deixa eu voltar para cá, para minha tela aqui. Tem uma palavrinha aqui no grego que dá também a ideia de consciência, tá? Cadê o texto aqui? Deixa eu ver. Paz da igreja. Cadê o texto? Aqui, ó. Achei. Quando ele fala aqui, ó, atormentada, essa palavra aqui no grego. Cadê a palavrinha no grego aqui? Bassanos. Cadê a palavra bassanos? Eu tirei a palavra bassanos? Não, tem que tá aqui, ó. Bassanos aqui, ó. Tortura mental que a pessoa é condicionada para revelar a verdade. Então tem uma palavrinha ali, bassanos, que também indica isso, tá? Tortura mental que a pessoa é condicionada para revelar a verdade. De alguma forma a pessoa está sendo, né, atormentada ali na mente também, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O sofrimento dos ímpios no Hades e a consciência já respondi, né?
Mais um texto. Quando Davi perde seu filho bebê e diz que irá até ele. Sim, sim, com certeza, Jonathan. A gente vê isso lá com Isaac, com Abraão, com Jacó, que quer morrer e se encontrar com seus pais, né? Eu já dei o like, show de bola. Em nome de Jesus, eu vou entender essa parte do Hades. É bem difícil. Não, tem que se esforçar. Tem que se esforçar, tá? Se tudo é esforço, tem assuntos, porque a gente não cresceu aprendendo isso, né? A gente tem que redirecionar a nossa mente, tirar alguns conceitos, né? E pôr outros conceitos, tá? A gente tem que redirecionar a nossa mente. Então, é o esforço, mas uma hora você chega lá. Eu também fui assim, né? Se dão notícias dos dias atuais, eu creio que sim. Eu creio que sim. Né? A pessoa que morre, ela morre com as informações que ela tem hoje. E ela vai receber as informações verdadeiras, né? Quando ela chega lá. Primeira informação que ela vai receber, que ela vai procurar o céu, não vai achar o céu. Já de cara, ela vai até ficar com medo, né? Tá vendo um anjo ali. Ao invés de subir, tá descendo, vai pronto, vou pro Chilindró. Aí quando ela chega lá, encontra Abraão. Abraão, você não foi pro céu? Né? Então, o primeiro baque que ela vai receber ao morrer é isso. É que ela não vai ver a alma subindo, ela vai ver a alma descendo. Então, com certeza, tem informações que ela vai aprender que ela vai levar para e que ela vai levar também para lá. Né? Quando a pessoa for para o lago de fogo e tormento, tanto é físico como mental, os dois, com certeza. Por isso que a segunda morte ela é pior do que a primeira, porque a primeira é a alma. E a segunda é a alma e o corpo. Né? A segunda alma é a alma e o corpo. E morte ali não tem a ver com no sentido de morrer que a gente entende hoje. A morte ali é separação de Deus. Separação total. Como é que eu sei disso? Porque os próprios textos falam isso. Quando trata de vida e morte, eles, por exemplo, eles falam assim, ó, vocês passaram da morte para a vida. Mas eu já estava vivo. Como é que eu passei da morte para a vida? Eu passei da morte, a morte pela qual eu estava condenado. Eu estava na morte. E passei para a vida. Então, a segunda morte não tem mais jeito, que dali acabou, já era, já foi. E aí a pessoa vai sofrer tanto na carne quanto na alma. Por isso que aquele fogo ali é inextinguível. Não é esse fogo que a gente conhece. Você liga o fogão e queima a mão. É um fogo espiritual que queima tanto a carne como queima também a alma. É espiritual, com certeza. Né? O mundo dos mortos é espiritual. Aquele argumento que você usou esses dias para falar do aperfeiçoamento, Irineu usou também. Que interessante. Sim, as almas estão sendo aperfeiçoadas, né? Hebreus 11:40. Elas estão sendo aperfeiçoadas. Eles estão aprendendo lá. E o aperfeiçoamento não é pecado. Aperfeiçoamento ali é informação da palavra, que é o que lava e aperfeiçoa a igreja. Já temos casos de varíola de macaco no Maranhão. Então, vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar, porque está escrito, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo. Né? Deixa eu ver aqui. Acredito ser regiões, deve ter portais, qual faz essa separação das regiões onde ficam os espíritos desencarnados. Sim, a Bíblia não. Se bem que a Bíblia fala sobre portas, né? Não fala portal, mas fala porta. Né? As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. As portas, estão no plural. Né? O lago de fogo já. Como é que é? É fogo físico ou prisão? Não, já falei, né? Espiritual. Igor, tem uma pergunta da irmã Adélia. Eu já respondi a da Adélia já. Já respondi a dela. Então, atualizei aqui, tá tudo atualizado.
tá? Vou voltar aqui para o slide, ó. O paraíso dos mortos até a ressurreição gloriosa, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Claro, isso aqui não é uma ressurreição de todos junto, ímpios e santos. Não, gente, não é. Vai chegar um momento que tanto os que vão ressuscitar para a vida quanto os que vão ressuscitar para o juízo, eles vão levantar, cada um no seu tempo. Mas isso aqui não é no mesmo dia, não é na mesma hora. Ah, Igor, como é que você sabe disso? Eu acreditava que era todo mundo ia ressuscitar no mesmo momento. Por causa desse texto, de Daniel 12 também, uns ressuscitarão para a vida e outros para a vergonha eterna. Irmãos, depois da ressurreição, da vinda de Jesus, tem o Armagedon, não tem Armagedon? Todo mundo entende isso, que o Armagedon ele é depois da vinda de Jesus. Se Jesus ressuscita essa galera, todo mundo junto no mesmo momento, os que morrerem no Armagedon vão ressuscitar quando? Já acabou? Já teve a ressurreição? Vão ficar para sempre no Hades? Então, tem a primeira ressurreição, que é da igreja. E tem a segunda ressurreição, que é 1000 anos depois, que aí ressuscita todo mundo junto. Não tem que ficar ressuscitando a cada um evento. Tem os dias da ressurreição. Uns para a vida e outros para o juízo. Um na vinda de Jesus e o outro 1000 anos depois. É isso. Não tem que estar tudo explicadinho 100% em cada versículo, não, irmão. Toda vez que ele falar de alguma coisa, tem que citar o tempo, a estação, a época. Senão, né? Vamos lá. Ó, isso aqui é o texto, né, de Irineu de Leão também, falando sobre o Hades, ó. Se o Senhor se submeteu às leis da morte para ser primogênito entre os mortos e ficou 3 dias nas regiões inferiores da terra, o Hades, antes de ressuscitar na carne, para mostrar aos discípulos também os sinais dos pregos, e assim subir ao Pai, deve-se envergonhar os que afirmam que o inferno é este nosso mundo e que o homem interior, ou seja, a alma, sobe para um lugar supraceleste, ou seja, o céu, deixando aqui o corpo. Entendeu? Essa é a fé aqui dos primeiros cristãos. Para você ver que eles são tão radicais quanto a isso, que Justino Mártir diz que não é nem para considerar cristão quem pensa que ao morrer vai para o céu.